2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O apóstolo Paulo disse: Ele, que significa Jesus, nos capacitou, fazendo-nos estar em forma e dignos o suficiente para sermos ministros dispenseiros de uma nova aliança de salvação através de Cristo. Não ministros da letra, da lei legalmente escrita, mas do Espírito. Pois a letra da lei mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica. Se pudermos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas diárias, em tudo que nós fazemos, então tudo que nós fizermos vai ser cheio de vida. Vai ter uma unção nisso. Quando a aprovação de Deus está sobre alguma coisa, é muito melhor do que quando você apenas tenta empurrar algo na carne, tentando fazer algo acontecer porque você tinha um plano em sua mente e agora você está tentando fazê-lo funcionar. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios de ser um crente na nova aliança, que não é apenas a sua salvação e ter seus pecados perdoados, que você vai para o céu viver eternamente com Deus. É maravilhoso ter este privilégio de ser guiado pelo Espírito. Todo crente pode ouvir de Deus. Todo crente tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito. Isto significa que você não tem que correr e perguntar a outras pessoas o tempo todo o que fazer na situação. Deus vai mostrar a você o que fazer. Mas sabe, a fim de ser guiado pelo Espírito, você tem que ter um pouco de confiança. Você tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque às vezes isto é um pouco assustador até você ter experiência, saindo para as coisas em que a única forma que você tem de saber se está certo ou não é o que você sente aqui e o que você lê aqui. Nós preferimos muito mais ser capazes de apenas ir para a nossa linha direta com o céu, ligar para Deus, eu posso falar com Deus, por favor? Oh, Deus, tão bom falar com você. Sim, é Joyce aqui na terra. Ouça, eu quero... Eu preciso saber o que você quer que eu faça numa situação que eu tenho. Sabe, enquanto estamos falando, gostaria de saber o que você quer que eu faça na minha vida inteira. Eu estou meio confusa e atrapalhada, sabe? Desde que eu tenho você, eu queria saber qual é o meu chamado e... Sabe o que vai acontecer com meus filhos e sabe como é? Que tudo vai ser, hein? O quê? Você quer que eu leia a palavra? Você quer que eu age como se eu cresce? Você coloca o seu Espírito Santo em mim? Você quer que eu aprenda a ser guiada pelo Espírito Santo? Bem, não seria muito mais fácil se você apenas dissesse-me? Eu acho que se você apenas me dissesse, tornaria tudo muito mais fácil, porque, sabe, essa coisa de ser guiada pelo Espírito... você tem que ir agora? Ok, você já me disse uma vez, você não vai me dizer novamente. Tudo bem, eu já entendi. Tudo bem, te amo, Senhor, tchau, viu? Todo mundo quer saber como ouvir de Deus. Sabe, seria bom se nós pudéssemos ter essa linha direta para o céu e dessemos um telefonema para... Eu digo ao Senhor às vezes, se você apenas viesse e sentasse aqui, só 5 minutos nós poderíamos endireitar minhas coisas aqui. Mas é tão interessante. Deus é realmente muito misterioso em alguns aspectos. E então... Isso significa que você não pode sempre entender tudo o que Ele está fazendo com o seu cérebro. Nós realmente, como seres humanos, temos que aprender a funcionar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Então, parece que seria tão fácil para Deus apenas nos dizer, mas Ele quer que façamos a busca. Ele deseja que nós caminhemos na fé. E para ser honesta, Ele quer que nós aprendamos a crescer e alongar, e então sair, e então às vezes
até mesmo cometer erros e aprender com isso e voltar atrás e então não ter medo de sair novamente. E sabe de uma coisa? Cada pessoa aqui hoje pode aprender a ser conduzido de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus, mas você não pode fazê-lo sentando-se sem fazer nada, perguntando a todos o que deve fazer cada vez que você tiver um problema na vida. Você vai ter que ficar com Deus, conhecer a palavra, aprender a seguir a paz, e você pode ser guiado pelo Espírito. Paulo disse, este é o nosso trabalho agora, como ministros da nova aliança, não ensinar as pessoas a serem lideradas pelo antigo código de leis escritas. Nós ainda seguimos a lei moral, está escrita em nosso coração, mas não devemos ser conduzidos pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós fazemos, ou às vezes até mesmo pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que eles querem que sigamos, mas Paulo disse, eu estou aqui para lhe ensinar como ser guiado pelo Espírito. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, como ser guiado pelo Espírito Santo por si mesmo. Verso 7, o ministério que trouxe a morte, que foi viver sob a lei, foi gravado com letras em pedra, o ministério da lei. Mas esse ministério veio com tal glória e esplendor que os israelitas não podiam olhar fixamente para a face de Moisés por causa do seu resplendor. E se você não estiver familiarizado com isso, Moisés desceu do Monte Sinai depois de ter recebido a lei, que realmente terminou, embora a própria lei fosse santa e perfeita, porque os homens não conseguiam cumpri-la, ele então ministrou a morte para eles. E assim, mas mesmo quando Moisés recebeu esta lei e este sistema, ele tinha tanta glória no seu rosto que ele teve que cobri-lo com um véu. Ele estava dizendo que se essa administração trouxe esse tipo de glória, verso 8, porque na dispensação do Espírito Santo, este ministério espiritual, cuja tarefa é fazer com que os homens obtenham e sejam governados pelo Espírito Santo, não seria então feita com uma glória muito maior e mais esplêndida. Sabe, nós temos a mais gloriosa oportunidade em nossas vidas. Que tipo de privilégio é poder dizer, o Espírito de Deus vive em mim, e eu vou sempre saber o que eu preciso fazer quando precisar fazer alguma coisa, porque Deus leva-me e guia-me através da palavra e do seu Espírito. Vamos lá, louve a Deus por isso. Em seguida, 1 João 2,27 fala sobre a unção. E esta unção é realmente a presença, o poder e a capacidade de Deus. Eu prego a palavra pela unção do Espírito Santo. Eu nem sequer tenho uma formação adequada para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, o que vai fazer parte da minha mensagem hoje. Eu não tenho tudo isso na minha cabeça. Agora eu estudo, eu encho a minha cabeça das coisas de Deus, mas seria tudo apenas uma mistura saindo da minha boca se o Espírito Santo não estivesse ungido a mim para isto. E porque eu estou ungida para fazê-lo, não é difícil para mim. Isto não é difícil para mim, é um trabalho duro, mas não é difícil para mim. E as pessoas me perguntam às vezes, você nunca fica nervosa quando está na frente desta grande multidão? Na verdade, realmente não fica. Eu ficava um pouco no início porque eu não tinha nenhuma experiência, mas eu vi Deus vir hora após hora, após hora, após hora, após hora, após hora. Matt Redman é ungido como compositor e líder de louvor. Christy é ungida como uma cantora. Sua voz é tão bonita e ela traz esse dom para o corpo de Cristo. E você também é ungido. Você pode ser ungido para ser uma mãe, ou um pai, ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, ou as pessoas lindas que são ungidas para ajudar. Oh, meu Deus, o que seria de nós sem essas pessoas que simplesmente diziam, eu só quero ajudar? Eu amo os ajudantes. Quero dizer, eu teria ficado absurdamente maluca há muito tempo se eu não tivesse os ajudantes. E quanto mais velha, mais ajudantes preciso. Eu faço coisas interessantes, como esquecer o meu telefone, esquecer para que direção caminhar. Eu juro, eu posso sair de um quarto de hotel e ir na direção errada cada vez que eu saio pela porta. Eu não sei o que é o meu problema. Eu posso me perder no banheiro se eu não tomar cuidado. Eu entro pelo banheiro e quando eu saio, eu acabo entrando pela porta do armário de vassouras do banheiro. Por isso, obrigada pelos ajudantes. Mas 1 João 2,27, se pudermos dar uma olhada bem rápida. Mas quanto a vocês, a unção, o sagrado compromisso, a unção. Eu amo essa palavra unção. Você não ouve ela muitas vezes hoje, mas para mim é como se fosse a energia do Espírito. É como...
A unção é como se, é assim, como, eu posso fazê-lo. A unção do Espírito, quero dizer, mesmo que seja como olhar para aquela casa suja, você está como, eu sei que Deus quer que eu comece esta limpeza. Eu acredito que eu estou ungida para fazer isso hoje. Aqui vou eu, vou deixar aqui limpinho. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias de sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Nós não vamos mais espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão esvoaçante e espiritual que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido pelo Espírito sobre como criar seus filhos, pode saber quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia e deixar algo para lá. É bom ter livros para os pais, mas sabe, às vezes você não consegue encontrar o seu problema no livro. Eu criei 4 filhos, não tínhamos qualquer um desses livros. Tivemos um livro sobre isso escrito por um médico chamado Dr. Spock, e ele tinha essa espessura. Se você tinha qualquer tipo de problema, consultava o livro, ele não lhe dava conselho muito prático sobre criar os filhos. Eu fui criada como uma completa idiota e ainda assim, pela direção do Espírito, eu criei 4 filhos que estão levantando Deus hoje, quero dizer, que estão servindo a Deus hoje e tenho 10 netos. Então olhe para mim, você não tem que ter medo de não estar pronto para fazer o que tiver que fazer em sua vida, ouviu-me? Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida. Há alguém aqui hoje, nesta noite, que precisa ouvir isso. Você não tem que ter medo de não ser capaz de fazer o que tiver que fazer na sua vida. Mesmo aquilo que você não sabe, você pode viver com confiança. Tudo que vier na minha vida, em qualquer dia, eu tenho energia do Espírito Santo para fazer o que eu preciso fazer. Eu consigo fazer o que eu posso fazer em nome de Jesus. E assim esta unção que nós temos. Quanto a vocês, a unção, o compromisso sagrado, a unção que vocês receberam dele, você a recebeu. Está permanentemente em vocês, assim, a unção de Deus está em você e ela está lá permanente. E então, assim, não é necessário que alguém ensine a vocês. Não significa que não precisamos do dom de ensino ou de uma palavra de aconselhamento, mas há um princípio geral aqui de que você não precisa correr para outra pessoa o tempo todo para descobrir o que você deve fazer. Quase sempre corremos perguntando aos outros o que devemos fazer e se você olhar para a vida delas, elas nem sabem o que estão fazendo, então, por que não apenas ir a Deus? Mas como unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, que nos ensina acerca de todas as coisas. Agora, uma última escritura, Romanos 7, de 4 a 6. Bem, não a última escritura, mas a última desta sessão. Diga, eu posso ouvir de Deus? Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, através do corpo crucificado de Cristo, para que vocês pertençam a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. O que significa? Literalmente, e eu não estou tentando ensinar sobre a diferença entre a lei e a graça, mas se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você vai expulsar o Espírito Santo para lá. E muito em breve essas coisas vão começar a ministrar a morte para você. E eu tenho muitas histórias engraçadas que eu poderia te contar. Quero tentar permanecer na pista aqui hoje, mas alguém me perguntou outro dia, em um grupo que fazem perguntas e respostas, quanto tempo você ora por dia e quanto tempo você ora no Espírito? Eu fiquei tão feliz com esta pergunta, porque eu disse, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não conto mais. Não, você não me ouviu. Eu não conto. Eu não estou batendo recorde. Eu não conto pontos se eu orar um longo tempo. E Deus não fica zangado se eu não orar tanto tempo. O que Ele quer que eu faça é orar quando eu preciso até eu terminar e fazer a oração ser como a respiração e não entrar em alguma coisa grande onde, bem, você sabe, eu orei 1 hora hoje, sabia? Então, eu fiz o meu dever espiritual. Veja a liberdade quando você é guiado pelo Espírito Santo.
Agora, eu não estou sugerindo que não tenhamos disciplina. Eu sou fã da disciplina. Eu acho que se você não tiver desenvolvido uma vida de oração ainda, então talvez você precise perguntar a Deus se há algum tipo de padrão de disciplina que você deve seguir por um pequeno tempo, mas mais cedo ou tarde você vai ter que cortar esses laços e você vai ter que se dar ao Espírito Santo e dizer: eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Uma mulher veio a mim uma vez dizendo: Joyce, todo mundo que eu conheço está indo para a reunião de oração na minha igreja. E ela disse: eu não sinto que eu devo ir a esta reunião. Ela disse: eles estão me fazendo sentir mal. Eu estou apenas perguntando a você o que está errado comigo por eu não querer ir. Você alguma vez não quis fazer algo que todo mundo está fazendo e eles meio que fizeram você se sentir mal porque você é o único que não queria fazer? Bem, quantas pessoas são usadas para defender seu território e dizer: eu não vou seguir a multidão, eu vou seguir o Espírito Santo, eu não tenho que dar nenhuma explicação, não tenho que dar nenhuma razão. Isso não é o que eu sinto que eu deveria fazer. E sabe, não há tantas pessoas assim. Sabe o que a maioria faria? A maioria das pessoas iria ceder a esse tipo de pressão e elas iriam e fariam alguma coisa que não se sentiriam bem a respeito, apenas para manter as pessoas felizes. E é isso que eu estou pedindo para você parar de fazer. Sabe por quê? Pode fazê-las felizes, mas ministra morte para você. Isso deixa você vazio e esgotado. E ela disse: Joyce, o que está errado comigo? Eu não quero ir. Eu disse: bem, provavelmente nada. Talvez não seja de Deus. Quer que você esteja. Talvez Ele queira que você esteja fazendo outra coisa. E ela disse: agora que você disse isso, sabe o que realmente gostaria de fazer? Sabe o que está no meu coração? Você podia ver o rosto dela iluminar. Sabe, quando fazemos aquilo que é certo, há uma luz que nos ilumina. E ela disse: eu gostaria de tomar conta de todos os filhos deles enquanto eles vão. E sabe o que é de tão especial nisso? Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Se pararmos de pressionar todos para fazerem o que queremos e serem como nós, então poderemos ter muito mais sucesso. Agora, outra maneira que podemos fazer uma lei em cima de tudo. Uma mulher veio à nossa igreja uma vez, há muito tempo, ela era uma intercessora ungida. Oh, meu Deus, ela era uma intercessora ungida. Ela era uma mulher que provavelmente estava na casa dos 60 ou talvez 70 anos e ela diz que a partir do dia em que ela foi salva, Deus a chamou para ser intercessora. Ela disse: eu recebi o Senhor, eu fui a uma igreja batista local, perguntei se tinha um lugar para eu poder orar, orei por 4 horas e continuei a fazer isso todos os dias da minha vida. Oh, bem, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Vou te dizer uma coisa, quando ela abria a boca, você podia sentir o poder do Espírito Santo. Então eu pensei: eu vou fazer isso. Tem alguém comigo? Você sabe do que eu estou falando? Cara, se eu fizer como ela faz, então eu vou ser como ela é. Oh, é um erro tão grande quando fazemos esse tipo de coisa. Então vou te dizer, eu peguei um quarto em minha casa. E então eu coloquei um relógio bem ali. Eu tinha um bloco de notas. E eu fiz uma coisa realmente idiota. Eu anunciei a todo mundo que a partir de agora eu vou orar as primeiras 4 horas de todos os dias. Eu não quero que ninguém me perturbe. E isso é o que eu vou fazer de agora em diante. Então eu fui para lá no primeiro dia. Eu estou aqui para dizer-lhe que eu orei sobre todas as coisas que eu poderia até mesmo começar a pensar a respeito delas. Eu orei sobre tudo e quando eu terminei, olhei para o meu relógio, apenas 5 minutos tinham se passado. E eu pensei: eu tenho 3 horas e 55 minutos ainda. E eu tenho que ficar aqui porque eu não posso deixar as pessoas pensarem. Vamos lá. Você sabe, Deus, eu não sei, foi há vários anos atrás, Deus realmente me confrontou. Ele disse: eu quero que você pare de contar as coisas. Pare de contar quantas pessoas tem em suas reuniões. Pare de contar quantas correspondências você recebe. Pare de contar quanto tempo você ora e quantos capítulos da Bíblia você lê todos os dias. Você está fazendo para impressionar a si mesmo. Eu não gosto. Eu posso sentir a liberdade que alguns de vocês precisam. E sabe, até mesmo depois de termos sido libertados, nós temos que estar firmes nesta liberdade. Porque eu estou lhe dizendo, esses demônios legalistas, esses espíritos ilegalistas, aquela coisa religiosa que tenta se entranhar em nós, está sempre lá, tentando nos fazer pensar que não é seguro não seguir as regras. Você tem que seguir as regras.
Bem, nós temos uma nova regra, temos uma nova lei, e essa é a lei do amor. Enquanto estiver andando em amor, eu não vou entrar em dificuldades. Esta é a lei maior, e nós temos uma nova regra. Ela é chamada a seguir a inspiração e a liderança do Espírito Santo de Deus. Mas, Joyce, eu não sei como fazer isso, sabe o quê? Você vai aprender muito rápido. Você dá um passo, ou isso não funcionou? Uau, eu acho que vou tentar de novo. Uau, eu acho que isso é realmente Deus. Eu vou te dizer algo. Se o seu relacionamento com Deus não é empolgante para você, então é provavelmente a única coisa que está faltando para você. Porque a única coisa que faz com que a nossa caminhada com Deus seja emocionante é que você nunca sabe de um dia para o outro com que o Espírito Santo vai vir. Mas se você não estiver seguindo, você nunca vai descobrir. E se você o seguir, isso vai ser fascinante. Aposto, mesmo, que você faz canções às vezes quando você menos espera fazer uma canção, não é? Sabe, às vezes eu estou dirigindo pela estrada e vejo um outdoor e eu tenho um título para minha mensagem. Veja, Deus não está só na igreja. Ele não está apenas do outro lado da linha direta. Ele está em todo lugar. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar em que você vai. Ele quer ir para o supermercado com você. Ele quer ir para o trabalho com você. Ele quer ajudá-lo com o seu trabalho, com a sua paternidade, com tudo aquilo que você faz na vida. Eu sou tão animada com o meu relacionamento com Deus. E quanto mais tempo eu passo na comunhão com Deus, mais animada eu fico. E eu amo estudar as coisas sob ser guiada pelo Espírito Santo. Versículo Romanos 7, verso 5, estamos nele agora. Pois quando éramos controlados pela carne, meras vidas físicas, as paixões pecaminosas despertadas e provocadas pela lei do pecado, estavam constantemente operando em nossos corpos, em nossos órgãos corporais, nos apetites e na vontade da carne, de forma que dávamos frutos para a morte. Ok, o que significa? Quando você faz já alguma lei que você tem que cumprir ou você não tem que cumprir, vamos dizer que você não tem que cumpri-la. Como se você estivesse em um quarto comigo e eu dissesse, você vê aquela porta ali? Nunca abra a porta. Nunca jamais olhe o que está por trás dessa porta. Você entendeu? Essa é a única regra da casa. Você não deve nunca olhar atrás daquela porta e ver o que está lá. Então eu digo agora, eu vou ao supermercado e eu vou voltar, mas não olhe atrás daquela porta. Tenha certeza que você não vai me desobedecer e olhar atrás daquela porta. Posso garantir que 99,9% de vocês, quando eu sair, olharão atrás da porta. E então, porque isso ministra a morte para você, porque então você iria se sentir culpado porque fez a coisa que sabia que não deveria fazer. Então, quando eu voltar, você se sentirá como se tivesse que se esconder de mim, no caso de eu perguntar se você olhou atrás da porta, porque então você teria que mentir para mim, e então isso só tornaria as coisas muito piores. Isso é exatamente o que fazemos no nosso relacionamento com Deus. Quando fazemos com que as coisas sejam leis, você tem que orar 1 hora todos os dias, e você tem que ler a sua Bíblia uma vez por ano. Isso significa que você tem que ler 6 capítulos a cada dia. Você tem que fazê-lo. E sabe o quê? Você vai. Sabe, no início pode ser bom, você pode ser como eu tinha o meu calendário de leitura da Bíblia e enquanto eu estivesse fazendo as minhas marcações, eu estava em boa forma. Amamos as marcações, a carne ama marcações. Mas quando a minha carne ficou desgastada, porque eu estava tornando isso uma lei, e a propósito, eu lia 6 capítulos a cada dia, mas eu não aprendia nada. Deus me disse um dia, o que você aprendeu? Eu não consegui responder nada. Sabe, eu não estava fazendo isso por nenhum tipo de qualidade, eu não estava sendo guiada pelo Espírito, e é uma boa coisa fazer. Eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia em um ano. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade com isso, porque eu entrei nisso e porque eu sou uma professora, eu leio algo que atinge o meu interesse. Agora, a próxima coisa que acontece, eu tenho um índice remissivo, um dicionário, blocos de notas e documentos e computadores, e eu estou rastreando todas as coisas da Bíblia, e é assim que a mensagem de motivos veio. Eu li uma coisa sobre os motivos e eu pensei, uau! Bem, eu não terminei a leitura bíblica do dia, não pude fazer a marcação, mas eu tive uma palavra de Deus. Vamos! Pai, obrigada pela palavra esta manhã.
Agradeço-lhe, Pai, por me permitir compartilhar esta palavra hoje, que vai realmente ajudar as pessoas a aprender melhor, a serem guiadas pelo Espírito. No nome de Jesus. Amém. O que é uma inspiração? É um lembrete gentil. É como você aprende a ouvir de Deus. Você aprende a ser sensível para o que está acontecendo em sua vida interior, e se você não tem paz sobre algo, isso é um sinal imediato de que você precisa recuar, esperar ou precisa obter mais informações de Deus. Ou se alguma coisa não se encaixa. Quantos de vocês aqui já vestiram uma roupa que era muito apertada? Ok, isso é ruim, mas eu vou te dizer o que eu realmente odeio. É um jeans com a perna torta. Você já vestiu um jeans em que a costura era torta e, quero dizer, o dia todo você fica... Mal posso esperar para chegar a algum lugar e tirar isso aqui. Ai. Eu digo que é interessante para mim porque quanto mais velha eu fico, menos disposta eu estou a usar qualquer coisa desconfortável. Eu acho que é uma correlação aqui. É que quanto mais você amadurece em Deus, menos você está disposto a continuar fazendo as coisas que fazem você se sentir desconfortável no espírito, porque você sabe que isso não vale a pena. Vamos lá, louve ao Senhor. Eu prefiro ter um grupo inteiro de pessoas ficando com raiva de mim, porque eu digo não a elas, se isso significar que eu estou dizendo sim a Deus, eu tenho paz, eu estou confortável. Porque, sabe, goste ou não, eu não pretendo ser mal rude sobre isso, mas na maioria das vezes, quando as pessoas querem que façamos algo, é para o benefício delas. E elas nunca estão realmente preocupadas a respeito de você. Mas Deus se preocupa com você. Eu tenho tantas pessoas que ouvem de Deus sobre o que eu deveria fazer. Oi, irmã, Deus nos disse que você deveria vir fazer a nossa conferência. Eu digo, bem, ele precisa falar para mim porque ele não me disse nada. Eu ouvi que eu deveria fazer o meu negócio, fazer o que ele me chamou para fazer, pelo que eu sou responsável, e então ter uma vida sã, se eu posso descansar e viver muito tempo. Isso é o que ele me disse. Bem, nós sabemos que ouvimos de Deus, mas veja, isso costumava pressionar-me, porque eu costumava pensar, bem, se Deus falou com elas ouviram. E se elas ouviram de Deus, eu não quero falar com Deus. Quer saber? Deus raramente diz a outra pessoa o que é para você fazer. Você pode me dizer o que fazer? Não, por favor, não me pergunte o que você deveria fazer, porque eu estou tentando descobrir o que eu devo fazer. Isto é um desequilíbrio, claro. Nós aconselhamos as pessoas com o que fazemos, damos uma palavra de sabedoria ou de direção, mas quando se chega até coisas pessoais em sua vida, como que me perguntaram outro dia sobre o seu chamado, sua vida, coisas diferentes que estavam acontecendo, coisas que estavam ouvindo de Deus. Eu tinha conhecido a pessoa há 5 minutos. Eu disse, eu estaria cometendo uma injustiça tentando responder porque eu nem sequer sei o suficiente sobre você para poder entrar nisso. Sabe, estes são os momentos em que temos de aprender a ser guiados pelo Espírito Santo por nós mesmos. E quer saber? Na maioria das vezes, a única maneira pela qual você aprende a fazer o que é certo é cometendo alguns erros. Amém? Tudo bem. Agora, cabeças gordas e almas magras. Um professor em uma das maiores faculdades da América perguntou por que os estudantes se aglomeravam em uma sala para ouvir um homem maravilhoso de Deus chamado Ravi Zacarias. Eu conheço esta história porque ele recentemente esteve no meu programa de TV e ele disse que foi esta faculdade, uma das grandes faculdades Ivy College. Ele faz um evento às noites ensinando por que Jesus, por que precisamos de Jesus. E aquele lugar estava repleto por pessoas da faculdade. Eles não conseguiam entrar, estavam nos corredores tentando chegar perto para ouvir. E um dos professores que estava lá perguntou ao Dr. Zacarias, por que nós temos dificuldade para fazer esses jovens se interessarem por qualquer tipo de coisa? E por que eles se amontoam aqui para ouvi-lo falar sobre por que Jesus? E isso foi o que ele respondeu. E eu achei fenomenal. Bem, talvez você encha suas mentes, mas deixe suas almas vazias.
Um cabeça gorda é considerado alguém que tem ou pensa que tem muito conhecimento, e isso torna-se um motivo de orgulho para eles. E muitas vezes os faz pensar que são superiores a outras pessoas. E o orgulho espiritual é o pior tipo de orgulho que nós podemos ter. Bem, eu compreendo este livro, e não tente me dizer qualquer coisa sobre ele. Esta é uma péssima atitude. Sempre que nós pensamos que não há mais nada para aprender e nós não precisamos nunca prestar atenção ao que alguém tem a dizer, que nós sabemos tudo, não há pessoa mais perigosa do que a sabe tudo. Alguém que pensa que ela sabe tudo, nunca está errada, não consegue dizer eu estava errado, não conseguem ouvir, eles não conseguem ser humildes. Isso não é apenas um problema, é um perigoso problema. Você está se colocando numa posição de não aprender mais nada, e se o fizer, é um lugar muito perigoso para se estar. Amém? O conhecimento deve ser procurado, mas que tipo de conhecimento nós devemos buscar? Em Efésios 1, versos 17 a 19, eu só vou citá-las para você em vez de passarmos por todos eles. Paulo orou pela igreja. Eu amo isso. Eu fiz uma série de ensinamentos sobre o assunto e ele orou por 3 coisas específicas. Ele disse, eu oro para que você tenha a sabedoria e a revelação de que você pode conhecer Deus. Se você quiser saber algo, conheça a Deus. A Deus. Não apenas sobre Deus, conheça a Deus. Conheça-o pessoalmente. E ele disse, eu oro para que você saiba seu chamado e a herança que você tem em Jesus Cristo. Pensei nisto nesta manhã. Herança significa que algo apenas é dado a você, é transmitido a você. Será que nós temos alguma ideia do que temos pela graça merecida e favor de Deus? Nossos pecados perdoados, vamos viver eternamente, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo no nosso interior, nos conduzindo e nos guiando. Eu posso continuar. E Paulo disse, você precisa conhecer a sua herança. Você pode ter todo tipo de conhecimento na cabeça, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você ainda pode ser uma pessoa brilhante e infeliz. Amém? Todo mundo quer uma grande educação, e eu acho que educação é ótimo, você pode ter o quanto você quiser dela, mas nunca a deixe ser um motivo de orgulho em sua vida, em que você começa a pensar que porque você sabe isso, sabe aquilo, tem 2 ou 3 graus a mais, e sabe blá blá blá, e você sabe mais que todos os outros, isso coloca em uma posição de você não ter que ouvir mais ninguém. Na verdade, quanto mais você sabe aqui, se é o verdadeiro conhecimento, mais humilde você vai ficar. Então a terceira coisa que ele diz que devemos saber é conhecer o poder que está disponível para nós como crentes em Jesus Cristo. Portanto, há coisas que nós queremos saber. Há muitas coisas que queremos saber. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de assistir documentários e programas que me ensinam algumas coisas. Eu gosto de assistir documentários sobre o reino animal, porque eu fico tão impressionada com a forma como Deus colocou tudo isso junto, todas as coisas diferentes que Ele fez. Algo em nós que quer crescer e quer aprender, mas precisamos ter certeza de que estamos aprendendo algo que realmente vai nos ajudar a longo prazo e nos fazer bem. A 1 Coríntios 8, 1 e 2. Nós temos que depender sempre da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Eu sei como pregar, eu venho fazendo isso há 35 anos, mas eu dependo da unção de Deus, porque não importa o que eu saiba, se Ele não está comigo, o que eu sei não vai fazer qualquer sentido. 1 Coríntios 8, 1 e 2, agora eles estavam falando sobre um assunto específico, o qual eles discutiam muito nos dias de Paulo, que era poder comer carne oferecida aos ídolos, ou se não deveriam comer carne oferecida aos ídolos. Paulo disse, bem, se você tem fé, então sabe que o ídolo não é nada, só um pedaço mudo de madeira. Assim, portanto, qualquer alimento oferecido para esse ídolo não poderia ser maculado. No entanto, ele disse, se você não tem a fé para isso, então apenas não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que vai fazer você se sentir culpado. Então eles estão discutindo, tendo as conversas sobre isso, e Paulo disse com respeito aos alimentos oferecidos aos ídolos, relativamente a essas questões, nós sabemos que todos nós temos conhecimento.
E sabe, o conhecimento leva as pessoas a se ensoberbecerem. Quantos sabem o que é ensoberbecer? Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Não tente me dizer alguma coisa. Se você não está fazendo do meu jeito, então você está fazendo errado. Isso deixa-os cheios de altivez e de orgulho. Mas o amor, afeição e boa vontade, benevolência, edifica e acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. Agora veja o verso 2. Se alguém pensa que conhece e compreende alguma coisa das coisas divinas sem amor, ainda não percebe e reconhece, compreende fortemente e claramente como deveria. O que Paulo está dizendo, não importa o quanto você acha que sabe, agora isso é bom, não queira perder. Não importa o quanto pensamos que sabemos, estou falando com todas as pessoas assistindo pela TV, eu não estou falando apenas para as pessoas aqui. Não importa o quanto você acha que sabe. Estou falando com você, não importa o quanto você acha que sabe. Nós gostamos de dizer às pessoas o que sabemos. Eu acho, eu penso, eu acho. Na metade do tempo que as pessoas falam, queremos que se calem para dizer o que nós pensamos. Deixe-me dizer o que eu sei, eu acho, eu penso, eu acho. Então não importa o que você acha que sabe, você está pronto? Se você não estiver andando em amor, então a Bíblia diz que você não sabe nada. Eu amo isso. Eu amo. Portanto, obtenha todo o conhecimento que você quiser, mas tenha certeza sempre de depender de Deus. Nós temos muitos funcionários no Ministério Joyce Meyer. Eles são educados e espertos. Todas essas coisas de computador de hoje, a tecnologia absolutamente me surpreende. Eu não sei o que faríamos se não tivéssemos um departamento de TI para chamar quando tudo falha e cai, sabe, gente? E precisamos de pessoas assim, de profissionais. Mas sabe o quê? Falei com toda a nossa equipe sobre isso. Eu não quero que eles dependam da tecnologia somente. Eu quero que eles dependam da unção do Espírito Santo para ajudá-los a saber como trabalhar com a tecnologia. E sabe, temos um lugar bonito agora, você sabe, esta é a Igreja Lakewood, e é bonita por si só, mas quando saímos na estrada podemos transformar uma arena simples, não tão agradável de se ver. Temos um belo lugar, porque temos um belo conjunto de belas luzes, temos tudo, temos máquinas de fumaça, temos tudo. Nós temos luzes piscando, luzes coloridas piscando. E sabe, isso é muito bom. Temos uma grande revista, temos um maravilhoso website, nós temos maravilhosos programas de TV. Mas quer saber? Se não temos a unção de Deus, tudo isso não vale nada. Isso não significa que não é bom fazer isso. Queremos nos apresentar de uma forma que vai fazer o mundo dar uma olhada para nós. E então eu não acho que queremos depender de apenas, bem, eu sou ungida e não importa como tudo vai aparecer. Não, eu não concordo com isso, mas o que estou dizendo é que nós não podemos depender disso. Quer saber como comecei? Meu primeiro programa de TV que foi gravado, você ia rir muito se você pudesse vê-lo agora. Sabe qual era o nosso cenário? Era uma cortina de chuveiro azul. Nós tínhamos uma câmera. E hoje não tem ideia de quantas câmeras temos aqui. Nós temos sobre todos os postes, balançando e penduradas por todo lado. Tínhamos uma câmera e estávamos em um quarto que tinha um teto muito baixo e alguns forros estavam caindo do teto. E nós tínhamos este poste de arame e tinha essa cortina azul pendurada na parte de trás dele. E era uma cortina de 2 peças dividida ao meio. E por isso tivemos que colocar um clipe ou algo assim para fechá-la. E eu ainda me lembro o que eu estava ensinando. E quando estivemos na televisão, esse foi um dos primeiros programas. E você sabe, tivemos 125 telefonemas naquele dia. Eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu. E eu não estava preocupada com luz e cenário, qualquer outra coisa. Eu só sabia que Deus tinha me ungido, que Ele tinha chamado a mim. E nós pregaríamos para as pessoas em todo o mundo pela TV. Então agora olhe para mim, porque eu quero ajudá-lo. Não importa o que você não tem. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, você tem mais do que o suficiente.
Isso é tão... E Deus quer que você acredite. E quando você acreditar nisso, você dará um passo para as coisas. E não vai ficar sempre com medo de cometer algum erro. Deixa-me dizer algo. Você pode muito bem acabar com essa coisa. Ocupado? Sim, Deus, é Joyce novamente, sabe? Eu tentei aquelas coisas que você me falou, mas apenas, sabe? As coisas não deram muito certo, eu saí, tentei fazer algumas coisas, rapaz, não era coisa certa. Acontece com todo mundo? Menos com você, sim, eu sei que você não comete erros. Então... ok, então parte do que fiz está certo, hein? Eu meio que pus a minha cabeça no meio, né? Ok. Você quer que eu tente de novo, mas desta vez mantendo a cabeça fora. Você tem que ir agora, eu sei que você... Ok, tchau. Vamos, alguém sabe do que eu estou falando? Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 a 7. Eu amo isso. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Mas a primeira linha do verso 7 é a minha favorita. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer saber, se pensamos que já sabemos tudo, não vamos pedir a Deus qualquer coisa. Não vamos ter cabeças gordas e almas magras. Deus quer que você tenha uma alma gorda. Eu tenho as escrituras e mais escrituras e mais escrituras que falam sobre como é maravilhoso ter uma alma gorda. Vamos lá, fique comigo aqui alguns minutos. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho e este então secou. E ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. E ele os salvou das mãos daqueles que os odiavam e das mãos dos seus inimigos egípcios e os resgatou. E as águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu, o que é uma grande vitória. Então creram nas suas promessas, confiando, apoiando-se nelas e cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. Quantas vezes fazemos isso? E eles não se lembraram e não esperaram para saber o seu plano desenvolver sobre eles. E quando não esperamos os planos de Deus se desenvolverem sobre nós, entramos no que falei ontem à noite, fazendo as obras da carne, em vez de trabalhar as obras de Deus. Não esperamos para ver o que Deus disse e depois fazer o que Ele diz. Fazemos nossas obras esperando que Deus as abençoe e faça funcionar. Mas eles foram dominados pela gula no deserto e tentaram pôr Deus à prova com seus desejos insistentes no deserto. Eu amo isso. E ele deu a eles o que eles pediram, mas diz que ele fez definhar as suas almas. Eles não tinham alma gorda, tinham almas magras. E por quê? Porque eles pensavam que eles queriam alguma coisa. E insistiram, até que Deus finalmente deu a eles. E depois que eles tiveram, eles perceberam que aquilo não era o que eles queriam. Será que alguém aqui já tentou e forçou e também manipulou e também manipulou até que você conseguiu o que queria? De maneira carnal? Não foi Deus que lhe deu, você conseguiu o que queria. E depois que você conseguiu isso, você pensou, cara, eu devia ter ouvido Deus. Então, com que você ficou? Não tentando ser rude, mas você teve uma cabeça gorda e uma alma magra. Você achava que sabia o que era certo. Não deu ouvidos a Deus. E quando eu digo você, eu fiz o mesmo. Nós pensamos que estamos ouvindo Deus. Por quê? Porque queremos. Mas você sabe o que o Salmos 17:15 diz? Vamos colocá-lo na tela. Ele é tão bonito. Eu amo essa escritura. Salmos capítulo 17, verso 15. E quanto a mim, verei a tua face, feita a justiça, retidão, justiça e adequação a você, e eu ficarei plenamente satisfeito ao despertar para me encontrar e ver a tua face e ter doce comunhão contigo. Sabe o que acontece quando você tem uma alma gorda? Você fica satisfeito, fica contente.
E é por causa do que você tem dentro, não é por causa do que você faz ou tem no natural, é porque você tem o que você precisa por dentro. Você tem uma alma gorda. Na verdade, eu vou ler apenas algumas escrituras no Salmo 63:5. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Sabe, quando uma pessoa tem uma alma gorda, você pode ouvi-la saindo da sua boca, porque não murmuram e reclamam o tempo todo. Eu não gosto disso. Sabe, eu passei por períodos de tempo em minha vida onde não importava o que estava acontecendo, não estava satisfeita. Longos períodos de tempo. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha um trabalho, não estava feliz. Eu pensei, se eu simplesmente não tivesse que trabalhar, então parei de trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, fiquei entediada, fui trabalhar de novo e não funcionou. Sabe qual era o ponto de partida? Nada ia me satisfazer, porque eu não tinha uma alma gorda. Você ainda está tentando entender esse negócio da gordura, não é? Por que gastar dinheiro? Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e coma o que é bom, e a alma de você se deliciará com a gordura, com a profusão da alegria espiritual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu poderia dizer a você, tudo bem, eu tenho este conjunto de ensinamentos lá fora que tem CDs, DVDs e o livro, uma pasta de trabalho e sabe, por $45. Alguns de vocês imediatamente pensariam, eu não posso gastar $45 com isso? E ainda assim você vai almoçar e pede um hambúrguer gorduroso com queijo nele todinho e um milkshake de chocolate e come isso tudo. E então você sai e compra um par de brincos ou uma chave de fenda ou o que for que realmente não precisa. Sabe, nós não gastamos o nosso dinheiro, mas nós não queremos gastá-lo por vezes com coisas que realmente vão fazer uma grande diferença em nossas vidas. Sim, eu acho que vou bater os calcanhares também. Quer dizer, não é verdade? Nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos o nosso tempo. E se nós apenas o colocássemos em algo que desse um pouco mais de fruto, fazer as coisas por si mesmo, cuidar-se, comemorar sua vida, mas também certificar-se de que você faz coisas para as outras pessoas, porque o que acontece? Quando você faz outras pessoas felizes, você tem uma alma gorda. Você realmente tem algo que acontece no seu interior quando você abençoa outras pessoas. Isto lhe dá uma alma gorda. E mesmo que isso as abençoe, para ser honesta, isto faz algo espiritual dentro de você que você realmente não consegue total e completamente entender. Pessoas egoístas têm almas magras. Isaías 10:27. Você vai adorar isso. Coloque isso. Isto é sobre a unção. Como a unção quebra todo jugo. Mas sabe, a amplificada chama de unção de gordura. Naquele dia o fardo dos assírios será tirado de seus ombros e o jugo deles será quebrado de seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito, aqui diz, gordos. Algumas traduções dizem por causa da unção. Assim nós dizemos às pessoas o tempo todo. Enquanto você está aqui nesta noite, nesta atmosfera ungida, jugos de escravidão são quebrados de você. Aqui diz, jugos são destruídos por causa da gordura. Gordura das almas, sabe o que eu quero dizer? Devemos ter almas tão gordas que então o diabo não terá correntes que consigam prendê-las. Ele nem sequer terá uma que possa colocar em torno de nós, porque nossas almas são gordas. E nós, sabe o quê? Se você tem todos os tipos de correntes em sua vida, continue deixando sua alma ficar mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, com a palavra de Deus, a presença dele, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e você não vai ter que lutar com essas amarras. Em breve, elas apenas... E tudo vai sumir, porque o diabo não consegue prender você. Você tem que ir agora, eu sei que você... Ok, tchau. Vamos, alguém sabe do que eu estou falando? Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5-7, eu amo isso. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Mas a primeira linha do verso 7 é a minha favorita. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer saber, se pensamos que já sabemos tudo, não vamos pedir a Deus qualquer coisa.
Não vamos ter cabeças gordas e almas magras. Deus quer que você tenha uma alma gorda. Eu tenho as escrituras e mais escrituras e mais escrituras que falam sobre como é maravilhoso ter uma alma gorda. Vamos lá, fique comigo aqui alguns minutos. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho e este então secou. E ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. E ele os salvou das mãos daqueles que os odiavam e das mãos dos seus inimigos egípcios e os resgatou. E as águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu, o que é uma grande vitória. Então creram nas suas promessas, confiando, apoiando-se nelas e cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. Quantas vezes fazemos isso? E eles não se lembraram e não esperaram para saber o seu plano desenvolver sobre eles. E quando não esperamos os planos de Deus se desenvolverem sobre nós, entramos no que falei ontem à noite, fazendo as obras da carne, em vez de trabalhar as obras de Deus. Não esperamos para ver o que Deus disse e depois fazer o que Ele diz. Fazemos nossas obras esperando que Deus as abençoe e faça funcionar. Mas eles foram dominados pela gula no deserto e tentaram pôr Deus à prova com seus desejos insistentes no deserto. Eu amo isso. E ele deu a eles o que eles pediram, mas diz que ele fez definhar as suas almas. Eles não tinham alma gorda, tinham almas magras. E por quê? Porque eles pensavam que eles queriam alguma coisa. E insistiram, até que Deus finalmente deu a eles. E depois que eles tiveram, eles perceberam que aquilo não era o que eles queriam. Será que alguém aqui já tentou e forçou e também manipulou e também manipulou até que você conseguiu o que queria? De maneira carnal? Não foi Deus que lhe deu, você conseguiu o que queria. E depois que você conseguiu isso, você pensou, cara, eu devia ter ouvido Deus. Então, com que você ficou? Não tentando ser rude, mas você teve uma cabeça gorda e uma alma magra. Você achava que sabia o que era certo. Não deu ouvidos a Deus. E quando eu digo você, eu fiz o mesmo. Nós pensamos que estamos ouvindo Deus. Por quê? Porque queremos. Mas você sabe o que o Salmos 17:15 diz? Vamos colocá-lo na tela. Ele é tão bonito. Eu amo essa escritura. Salmos capítulo 17, verso 15. E quanto a mim, verei a tua face, feita a justiça, retidão, justiça e adequação a você, e eu ficarei plenamente satisfeito ao despertar para me encontrar e ver a tua face e ter doce comunhão contigo. Sabe o que acontece quando você tem uma alma gorda? Você fica satisfeito, fica contente. E é por causa do que você tem dentro, não é por causa do que você faz ou tem no natural, é porque você tem o que você precisa por dentro. Você tem uma alma gorda. Na verdade, eu vou ler apenas algumas escrituras no Salmo 63:5. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Sabe, quando uma pessoa tem uma alma gorda, você pode ouvi-la saindo da sua boca, porque não murmuram e reclamam o tempo todo. Eu não gosto disso. Sabe, eu passei por períodos de tempo em minha vida onde não importava o que estava acontecendo, não estava satisfeita. Longos períodos de tempo. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha um trabalho, não estava feliz. Eu pensei, se eu simplesmente não tivesse que trabalhar, então parei de trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, fiquei entediada, fui trabalhar de novo e não funcionou. Sabe qual era o ponto de partida? Nada ia me satisfazer, porque eu não tinha uma alma gorda. Você ainda está tentando entender esse negócio da gordura, não é? Por que gastar dinheiro? Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e coma o que é bom, e a alma de você se deliciará com a gordura, com a profusão da alegria espiritual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu poderia dizer a você, tudo bem, eu tenho este conjunto de ensinamentos lá fora que tem CDs, DVDs e o livro, uma pasta de trabalho e sabe, por $45. Alguns de vocês imediatamente pensariam, eu não posso gastar $45 com isso?
E ainda assim você vai almoçar e pede um hambúrguer gorduroso com queijo nele todinho e um milkshake de chocolate e come isso tudo. E então você sai e compra um par de brincos ou uma chave de fenda ou o que for que realmente não precisa. Sabe, nós não gastamos o nosso dinheiro, mas nós não queremos gastá-lo por vezes com coisas que realmente vão fazer uma grande diferença em nossas vidas. Sim, eu acho que vou bater os calcanhares também. Quer dizer, não é verdade? Nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos o nosso tempo. E se nós apenas o colocássemos em algo que desse um pouco mais de fruto, fazer as coisas por si mesmo, cuidar-se, comemorar sua vida, mas também certificar-se de que você faz coisas para as outras pessoas, porque o que acontece? Quando você faz outras pessoas felizes, você tem uma alma gorda. Você realmente tem algo que acontece no seu interior quando você abençoa outras pessoas. Isto lhe dá uma alma gorda. E mesmo que isso as abençoe, para ser honesta, isto faz algo espiritual dentro de você que você realmente não consegue total e completamente entender. Pessoas egoístas têm almas magras. Isaías 10:27. Você vai adorar isso. Coloque isso. Isto é sobre a unção. Como a unção quebra todo jugo. Mas sabe, a amplificada chama de unção de gordura. Naquele dia o fardo dos assírios será tirado de seus ombros e o jugo deles será quebrado de seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito, aqui diz, gordos. Algumas traduções dizem por causa da unção. Assim nós dizemos às pessoas o tempo todo. Enquanto você está aqui nesta noite, nesta atmosfera ungida, jugos de escravidão são quebrados de você. Aqui diz, jugos são destruídos por causa da gordura. Gordura das almas, sabe o que eu quero dizer? Devemos ter almas tão gordas que então o diabo não terá correntes que consigam prendê-las. Ele nem sequer terá uma que possa colocar em torno de nós, porque nossas almas são gordas. E nós, sabe o quê? Se você tem todos os tipos de correntes em sua vida, continue deixando sua alma ficar mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, com a palavra de Deus, a presença dele, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e você não vai ter que lutar com essas amarras. Em breve, elas apenas... e tudo vai sumir.